próxima semana, 18 de agosto, será celebrado o Dia Nacional do Campo Limpo. Mário Fuja, diretor de logística do INPEV, está aqui comigo no estúdio. Bom dia, Mário. Obrigada pela presença. Tudo bem? Como é que está, Renata? Tô bem. Estava completando, fiz essa semana os VTs, né, sobre as comemorações do ano que vem, da semana que vem, achei muito interessante. São 20 anos de INPEV. A impressão que eu tenho, eu tenho certeza, de que a forma como o INPEV foi construído, como o sistema Campo Limpo foi construído, ela foi feita tão bem amarradinha que faz o INPEV, o sistema Campo Limpo, ser tão forte até hoje. Você tem essa visão também? Sim, com certeza. E principalmente em função de 4 grandes pilares. Quais são, Renata? Se você pega, primeiro, a lei. Ninguém pode fugir da lei, né? Cumpra-se. O segundo, pela primeira vez, o nosso setor mudou um conceito do princípio poluidor-pagador. O que aconteceu? Todo mundo tem responsabilidade. E aí vale para nós, cidadãos, também. Se nós queremos um mundo melhor, nós temos que fazer o nosso papel. E aí tem o terceiro, que eu adoro, que é o quê? Que é justamente a conscientização. Eu chamo da mão que afaga. E o quarto são as informações que a gente consegue. Então, há um ditado muito velho que diz assim, não tem vento favorável se você não sabe aonde quer chegar. E nós sabemos exatamente aonde a gente quer chegar, seja na nossa missão, seja nos valores que a gente prega. Então, estamos, sim, voltados em cima do agronegócio, que não para de crescer e que, sem dúvida nenhuma, será e alimentará toda essa população nos próximos 50 anos aí para frente. Como você disse bem, é um projeto muito bem... A lei definiu o papel de cada um. Sim. E é isso que faz a diferença, né? Porque assim, eu já sei o que eu tenho que fazer, então eu vou fazer. É isso mesmo, que é um problema da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Por exemplo, vamos fazer um acordo setorial, ok, mas quem faz o quê? Não, nós sabemos exatamente o que cada um tem que fazer. O agricultor, Renata, ele precisa fazer o quê? Ele precisa utilizar o produto ao comprar. Quando ele está utilizando, ele tem que lavar aquela embalagem no momento do uso. E aí tem uma questão que é muito legal. Nós falamos de economia circular. E se nós falamos de economia, nós precisamos fazer o quê? Lavar a embalagem no momento do uso, porque ela torna passível de ser reciclada. Aí vem as revendas cooperativas, vendas diretas. O que eles fazem nesse momento? Além de indicar, olha, senhor João das Couves, o senhor tem que entregar nesse endereço, no prazo de até 1 ano. E, além disso, eles têm que fazer o quê? Tem a responsabilidade de fazer o quê? De cuidar, de gerenciar esse local. Vem a indústria, que somos nós, buscamos e destinamos adequadamente. E aí tem também o poder público, que licencia e fiscaliza. Mas tem uma coisa fantástica em tudo isso. Eu acho que talvez o grande segredo de toda essa história é que todos esses elos têm uma responsabilidade a mais. Qual que é, Renata? Chama conscientização. É quando a gente toca no coração. É quando a gente faz o seguinte, a gente diz assim, olha, você quer um mundo melhor? Então faça parte desse mundo melhor. E é isso que nós buscamos todo dia, a todo momento. É por isso que nós estamos aqui, hoje, no canal, justamente para dizer o seguinte, se nós queremos um mundo melhor, nós temos que ser protagonistas. E ser protagonista significa o quê? Significa que nós temos que cumprir o nosso papel. Assumir a história, né? Sempre. E sabe o que eu acho legal? Quando eu vou na propriedade, pergunto para o produtor, é difícil para você ter que lavar, recolher, guardar num local certinho, no depósito adequado? Ele fala, não, nunca ouvi de nenhum produtor reclamando que ele tinha que lavar a embalagem. Não, eu faço com prazer, eu estou cuidando da minha propriedade, da minha produção, eu estou cuidando do meio ambiente. Isso eu acho muito legal. É tão legal, Renata, que tem uma coisa que é importante pensar. Nós somos um país continental, 80% mais ou menos de toda a Europa, tudo bem? É impossível existir fiscalização numa área tão grande assim. O que faz a diferença? É justamente quando a pessoa sabe que de fato, né, está contribuindo. A consciência de cada um, né? Vamos falar um pouco das comemorações da próxima semana, quarta-feira, 18 de agosto. Como é que vão ser essas comemorações? Então, bom, você estará em Rio Verde. Rio Verde, Goiás. Isso. Nós estaremos lá também, junto. Eu estarei aqui, junto aqui, mas vamos fazer algo também diferente. Nós vamos participar do Congresso da Andave. Então, nós estamos juntando, tanto aqui, o estúdio, como Rio Verde, como junto com todo o trabalho que a Andave realiza
Porque nós descobrimos uma coisa que é muito legal. Sabe o que é? Ninguém faz nada sozinho. Parceria. É isso. E nós estamos nesse processo sinérgico, né? Então, quando nós olhamos para vocês, falamos, não, sempre vocês estão com a gente. Rio Verde é uma região incrível, agrícola, do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de consumo de insumos. Então, não poderia ser um outro lugar, né? E também junto aonde? Do Congresso Andave. Por quê? Tudo que é novidade, tudo que nós falarmos hoje em relação ao que é esse novo agronegócio consciente, esse novo agronegócio ESG, esse novo agronegócio que tem a noção e a consciência de que nós temos que produzir com responsabilidade e com qualidade. O ESG está no DNA do INPEV, do Sistema Campo Limpo, né? Totalmente. E é tão bonito isso porque quando nós olhamos, eu vou pegar um dado bem simples para você assim, no sistema todo, o último dado do IBGE fala de 1.800.000 produtores rurais que utilizam defensivos. Mas o dado novo diz assim, algo em torno de 2,5 milhões. Você imagina 2,5 milhões de produtores conscientes falando assim, eu tenho que cumprir o meu papel. Isso não tem preço. Na hora que nós olhamos distribuidores, por exemplo, falando assim, não, são mais de 4 mil em todo o Brasil. Não, vamos lá, vamos fazer, vamos nos unir. Né? E 140 indústrias atuando também nisso. Mas a gente tem uma coisa que é muito legal pensar. Como é que a gente atinge, por exemplo, o pequeno produtor? Com mais de 400 unidades no Brasil. Cooperativas, né? Nós criamos um conceito que é muito legal, Renata, que chamamos de recebimento itinerante. O que significa isso? A gente marca... Vou pegar um exemplo. Lá no Ceará, por exemplo. No Ceará, nós falamos assim, olha... Senhores Joãos das Couves que estão lá, nós vamos passar no dia tal, no local tal, no município tal e vamos recolher as suas embalagens. O que acontece com isso? Não importa se é pequeno, médio ou grande produtor, todos cumprem o seu papel. E todos estão, sim, conscientes de que o mundo não permite mais que a gente jogue esse material no meio ambiente e que 80% acaba indo para os mares e oceanos, poluindo o meio ambiente como se polui hoje. A gente falou ESG, né? Para quem não sabe, ESG é uma sigla em inglês, Meio Ambiente, Social e Governança. E você falou das parcerias da central lá de INPEV de Rio Verde, é isso. É essa parceria que faz a diferença na governança, principalmente, né? Totalmente, é. E aí tem uma coisa que é muito legal quando você diz governança, porque junto com a governança tem uma coisa, código de ética, de conduta, né? Anticorrupção. E aí eu vou dizer uma coisa para você que eu acho que é fundamental para aquela empresa que quer perenizar. Hoje nós não podemos mais praticar o famoso greenwashing ou mentir que está fazendo algo para o bem do meio ambiente. Hoje nós temos que fazer na prática. É a única forma de perenizar as organizações. Então o ESG veio com uma força tão grande no mundo todo, né? Para quê? Para que nós possamos alinhar isso, alinhando junto com o quê? Os objetivos do desenvolvimento da ONU, né? Das ODSs. E por que isso? Porque hoje nós precisamos pensar que nós temos que oferecer, por exemplo, para um trabalhador dignidade. Então, 100% dos nossos funcionários que atuam no processo nosso são CLTistas. Então, quando você olha toda essa cadeia e você fala assim, não, nós temos projetos, por exemplo, de economia circular, eu vou dar um dado que é muito legal, por exemplo. Só para você ter uma ideia o quão legal é isso, aí eu fico até empolgado, né, Renata? Na hora que nós falamos assim, quanto nós evitamos de gases de efeito estufa? 899 mil toneladas que não foram para o meio ambiente. Vamos tangibilizar isso, porque senão fica uma coisa esquisita, né? Significa o equivalente à captação de 6,5 milhões de árvores de CO2. Se nós falarmos em relação à eletricidade, por exemplo, ao consumo, nós conseguimos economizar 36 bilhões de megajoules. Nossa, que coisa estranha. O que é megajoules, né? Vamos tangibilizar também? Equivale a um ano de abastecer 5,2 milhões de casas, de residências. Ou seja, nós conseguimos dizer para todos, isso se chama ecoeficiência, nós conseguimos dizer para a sociedade, nós não precisamos fazer história para fazer o mundo melhor. Nós temos que ter o papel de cidadão consciente. E é isso que faz a diferença.
senão nós não teremos mundo, porque não tem fora, só tem dentro. Maria, a logística, a última pergunta, só para a gente encerrar, a logística reversa é para todo mundo. Eu fiz uma matéria anos atrás, quando teve essa obrigação da logística reversa, e só o campo, hoje em dia, a gente vê que faz da forma que funciona tão bem. Você acha que serve de exemplo para outros, mas como os outros setores podem seguir também? É Sim. difícil? De uma forma geral, eles acabam tendo, sim, vários, inclusive eu participo do fórum da CNI, das entidades que atuam em logística reversa. Mas eu diria uma coisa, há alguns fatores que dificultam, por exemplo, recursos. Só para você ter uma ideia, somente no nosso processo, nós já colocamos 1 bilhão e 900 milhões de reais. Ou seja, é preciso, sim, ter uma infraestrutura capaz de suportar um país do tamanho do nosso. Okay. Tem que querer também, né? É isso. Mário, muitíssimo obrigada, sempre simpático com a gente, obrigada pela participação. Quarta-feira você vai estar no Andável ou em Rio Verde? Eu estaria aqui com vocês. Você está aqui no estúdio com a Daiane, é verdade. Isso mesmo. Então, obrigada, ótimo dia do Campo Limpo para todos nós. Obrigada, viu? Até a próxima. Para todos nós. Obrigado.